Glória a Deus, paz seja convosco, bendito seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus que tem até aqui me sustentado, né? Eu dei voltas, você deu voltas ou está dando voltas. Deus, ele deixou, ele permitiu o povo de Israel dar a volta, porque ele amava aquele povo. Às vezes ele permite eu e você dar voltas, porque ele nos ama. O que Deus não quer é que a gente volte para trás. Isso ele não quer. Ele quer que a gente vá para frente. Então ele deixou, ele permitiu. Êxodo 13, eu vou ler no 17. Aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Olha como ele se preocupou. Deus, ele tirou o povo de Israel, tudo foi Deus quem leu a história de Gênesis, de Êxodo, já viu com o começo de tudo, né? E Deus, ele resgatou o povo e ele permitiu o faraó de não liberar o povo, lançou as pragas, tudo para a glória dele, para que todos vissem o poder dele, a ação de Deus quando ele quer, ele age e já era. Eles permitem, tudo é permissão de Deus. O faraó dizia que não, mas era porque Deus permitia. Porque se Deus não quisesse, de primeira o povo saía. E aí, na hora que ele tirou o povo do Egito, ele poderia ter levado por um caminho mais perto. Ele que está dizendo aqui na Bíblia, ó. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Os filisteus eram um povo forte, de guerra. Israelita não. Israelita passou a vida escravo, não sabia guerrear. Então Deus o poupou. Às vezes a gente está no deserto dando volta e não entende nada do que está passando e Deus está nos poupando. Porque às vezes, se você está lá no mundão, no bem bom, com um salário top, você vai usar para coisas que não é para usar. Vai voltar para a droga, vai voltar para a pinga, vai voltar para o seu happy howler. Vai transar com todas ou com todos. E é isso que Deus está evitando na tua vida e na minha vida. Às vezes você está lá no deserto duro, né? Um salário pequeno, que não dá para nada, mal você entra no mercado, que hoje o mercado, o pedágio dele é caro. Para entrar, você já está pagando aí R$100 para entrar. Então, Deus te poupa. Você não entende, né? Você fica criticando, resmungando, se perguntando e desesperado. Até quando eu vou ficar na pindaíba? Até quando eu vou ficar nesse emprego frajuto? Até quando eu vou ficar sem carro, sem moto, sem bicicleta? Até quando? Eu não aguento mais. Pois é. O povo de Israel deu a volta no Egito 40 anos. E segundo os estudos, em 3 meses passariam pelo Egito, pelo deserto. Pois é, mas foi permissão de Deus. Porque o povo era resmungão, o povo não estava preparado para receber a terra prometida, o povo não entendia as coisas de Deus, não respeitava, desobedecia. Enquanto isso, foram dando volta. Na verdade, quem tomou posse foram os descendentes. Deus age de uma maneira que a gente não entende, mas ele nos ama. Pai e mãe é assim. O filho não entende quando ele perde a linha, quando ele critica, quando ele chama atenção, quando ele é severo, né? Mas ele só quer o bem. E Deus também só quer o teu bem. Muitas das vezes o caminho que Deus toma, que Deus permite, é o mais longo, mas Deus está cuidando. Você não está vendo, mas Ele está cuidando. Você não está vendo seu pai e tua mãe orando, sofrendo, correndo atrás, ligando para um e para outro. O que eu posso fazer para ajudar o meu filho?
Deus está trabalhando. Se o teu pai e tua mãe, que é carne, que é fraco igual tu, está trabalhando, imagina Deus. Deus está trabalhando a seu favor. E ele não quer que você volte para trás, ele não quer que você se arrependa. Então ele deixa você aí, às vezes, esmagadinho, porque ele sabe o que ele está fazendo. Se ele te der asa, você vai voar sentido contrário. E é isso que Deus não quer. Deus não quer que você voe sentido contrário, que você volte a experimentar coisinhas que você deixou para trás e que você talvez nem deixou completamente. Então Deus quer que você siga em frente, olhando para Ele. Às vezes você ainda dá uma paradinha lá no Egito, né? Para idolatrar lá os seus deuses. Porque quando Deus fala de deuses, Ele está falando dos seus costumes, dos seus maus costumes, dos seus vícios, dos seus pequenos deslizes. Esses são os nossos deuses, né? Que a gente deixa de obedecer a Deus para ir lá de novo visitar lá o Egito. Pois é. A volta que você está dando aí, que Deus deixou, foi para que você se arrependa, para que você não volte para trás. Mas ainda assim ele está te protegendo. Aqui, como ele fez com o povo de Israel. Ele não deixou ele passar lá pelos filisteus, eles com certeza seriam decapitados. Deus não deixou eles passarem por lá, deixou que eles derem volta, mas o povo, para que o povo não se arrependa e não volte para trás vendo as guerras, é ele que está dizendo aqui. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Subiram os filhos de Israel da terra do Egito, perto do Mar Vermelho, onde tudo aconteceu, para que o povo lembrasse que Deus estava com eles. Quando olhasse para aquele mar e lembrasse que Deus o abriu, que eles passaram, aquilo era uma sustentação. Quando você lembra da palavra de Deus, das promessas que ele fez para você, isso é uma sustentação para você seguir em frente. Lucas 9, 62, tem uma passagem que diz, né? Quando você coloca a mão no arado, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você não será digno do reino de céu, não será apto ao reino de Deus. O arado era uma coisa que o gado, né? Para arar a terra manualmente, assim, né? O gado, você mesmo, às vezes amarrava assim, você e arando, não podia voltar. Não podia voltar, não tinha como. Era para frente. Era para frente que você tem que ir. Você não pode voltar. Se você voltar, você vai desfazer o que você já acabou de fazer. Como era manual, claro que você não ia querer desfazer o que você acabou de fazer. Não desfaça o que Deus já fez na sua vida. O que você já conquistou com seus passos pequenos, né? Você conquistou. Eu já me libertei quase, né? Vou lá. Não vá. Resista. Resista ao diabo. Ele vai fugir de você. Se eu te digo comigo mesmo, o que você vai resistindo no começo é difícil, depois o diabo vai se afastando, esse desejo vai saindo do teu organismo, do teu coração, e você não vai mais sentir falta do Egito. Não vai sentir falta. Olhe para Cristo, olhe para Deus, olhe para o alto, da onde vem o teu socorro, para frente, para onde você tem que ir. Porque se você começou a sua caminhada em direção ao seu futuro, a sua liberdade, né? A sua vida eterna, se você começou a caminhada, não volta, continua. Tá difícil até aí. Vai ficar mais fácil lá na frente, é claro que vai. Continua. Tem crente que diz assim, como é difícil servir a Deus. Não é. Se você ficar firme, se você pegar o fio da meada, depois você tira de letra e você acha muito bom, porque Deus que está com você. Então aquele amor, aquele carinho, aquele abraço, aquela presença, não se compara com aquilo que você deixou lá atrás. Não tem comparação com aquilo que você deixou lá atrás. Segue em frente, olhando para Cristo. Tá dando volta? Não tem problema. Se você estiver na direção, olhando para Cristo,
Você vai contar o hino da vitória lá na frente, você vai cantar o hino da vitória.